Olá, amigos, seguidores, você que parou no vídeo, você internauta, seja todos bem-vindos. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Estamos aqui nesse vídeo novamente, gravando esse vídeo, para compartilhar uma bênção de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 1 do livro de Gênesis. Estamos estudando a Bíblia. Você é o nosso convidado. Em 2025 nós iremos ler a Bíblia toda. Vamos ler capítulo por capítulo e você é o nosso convidado. Quer estudar a Bíblia? Quer aprender mais da Bíblia Sagrada? Quer receber uma bênção de Deus? Venha conosco. Venha conosco assistir todos os dias, através de lives e vídeos, estudo da Bíblia. E hoje nós estamos aqui para comentar o capítulo 1. Nós vamos trazer um pequeno comentário sobre o capítulo 1 do livro de Gênesis. Em Gênesis, capítulo 1, nós temos relato da criação, da origem da vida, da vida na terra. Então, do primeiro versículo, são 31 versículos, nós vamos comentar um pouco, esse capítulo 1, a Bíblia, o livro de Gênesis, traz a afirmação de que Gênesis, que segundo relatos, historiadores, pode ter sido escrito por Moisés. Moisés, a qual foi um servo, instrumento usado por Deus. E aqui Moisés, quando ele escreveu esse livro, ele não estava presente na criação, lógico, mas ele foi inspirado por Deus, Inspirado por Deus para escrever esse relato da criação a qual aconteceram. Então nós vamos ver aqui no versículo 1, ao longo da história, muitas teorias surgiram, da criação, sendo a mais famosa o Big Bang. Tem a teoria da evolução, mas nesse capítulo nós podemos ver e observar a Bíblia afirma, que Deus é a origem de todas as coisas, a origem da vida. A Bíblia é a origem, de todas as coisas que foram criadas. Nesse capítulo nós podemos ver a afirmação de que tudo que há debaixo da terra foi Deus que criou. Na leitura você vai ver o poder da palavra de Deus. Deus tem poder. No verso 3 ele disse Deus, verso 3 diz o seguinte, que disse Deus, haja luz, simplesmente houve. Ele foi criando as coisas pelo poder da sua palavra. O que nós podemos observar e ter essa experiência de que Deus tem poder. Não há nada impossível para Deus, Tudo é possível para o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós podemos observar, ver o quanto, Deus tem poder. De acordo com a própria Bíblia, isso é um fato. Em Salmos, capítulo 8, verso 3, o autor diz que a criação anuncia a glória de Deus. Em Romanos, capítulo 1, verso 20, diz que Deus se revela por meio daquilo que Ele criou. E o autor de Hebreus, o autor aos Hebreus diz que isso só pode ser entendido pela fé, Então a Bíblia é compreendida através da fé, não dentro da razão humana, mas é pela fé que nós cremos que foi Deus que criou todas as coisas, Entendido pela fé. Em Hebreus capítulo 11, verso 3, vai dizer o seguinte, ou seja, a Bíblia não se propõe a provar que isso aconteceu. Ela não propõe a provar que isso aconteceu. Ela afirma que isso é um fato. Contudo, ao longo do tempo, diversas autoridades no assunto atestam que a Bíblia está certa, até a própria ciência, E que todas as suas afirmações científicas são válidas, ao longo da história, a própria ciência,
que trouxe essas teorias aí da evolução, do Big Bang. A própria ciência, né, reconhece o mistério, né? Mistério da criação. Para um aprofundamento maior, o tema, né, é sugerido aqui uma leitura, né, é sugerido que você leia Gênesis, começando, né, capítulo 1 aqui. Você tiver um tempinho, você que está nos assistindo, leia o capítulo por capítulo. Tem um vídeo que nós trouxemos, está aí, né, fizemos uma live, lemos capítulo, os 31 versículos do capítulo 1, né. Nesse vídeo estou apenas comentando, né, trazendo esse estudo aqui para os nossos irmãos, né. Então, se você quiser assistir, já tem um vídeo gravado aqui no YouTube. Nós estamos lendo, né? Eu li, né? O vídeo aí nós postamos aqui uma live de 30 minutos. Nós lemos e comentamos sobre o capítulo, né? É importante que você nos acompanhe. E a partir de janeiro de 2025, nós vamos vamos ler capítulo por capítulo. Então, você é o nosso convidado, né? Para aprofundar o seu conhecimento. De toda forma, a Gênesis primeiro nos apresenta as fases da criação, né? Que pode ser dividido na seguinte forma. A primeira etapa, criação da luz, né? Criação da luz no verso 3 aqui. Disse Deus, haja luz e houve luz. O dia que foi criado, que é o firmamento, céu e mares. Você vai ler o verso, está no verso 6, né? Verso 6 e 8. Fala aqui do firmamento que foi criado, céu, mares. E na segunda etapa, você vai observar aqui, na segunda etapa, foi criado no quarto dia, as luzes, né, que está no versículo 14, que é a estrela, né, estrelas, os luminares. Do verso 14 até o 19 vai estar, né, relatado aqui, falando sobre as estrelas, a luz que foi criada, separação, né, de dia, de noite. Deus separou tudo, né? Então está relatado do verso 14 até o verso 19, né? No quinto dia, Deus ele cria os habitantes da terra, as aves, os peixes, os animais. Está relatado no versículo 20 até o versículo 23, né? E no sexto dia, Deus cria os animais terrestres, está escrito no capítulo 24, e também o homem, e cria os seres humanos, na qual o homem, né? Deus cria o homem, dá início à criação dos seres humanos. Está relatado do versículo 26 até o versículo 30, né? Então esse capítulo aqui, esse capítulo primeiro é bem interessante, hein? Bom que você leia tudo. A principal diferença entre essas duas fases, são duas fases que nós mostramos, né? A primeira etapa, a segunda etapa, qual Deus criou. A matéria-prima, a principal diferença entre essas duas fases é que na primeira etapa Deus criou a matéria-prima de tudo, né? O que ele no primeiro ao terceiro dia, a partir do nada Deus cria todas as coisas, né? E do quarto dia em diante ele utilizou como base para finalizar a sua criação, o que fez nos seus primeiros 3 dias, né? Então, muito interessante, né? Esse livro, você vai ter uma noção de como que Deus foi criando as coisas, né? Do versículo 1 e 2 fala da criação do princípio. Do verso 3 e 5 fala da criação da luz. Do verso 1 ao 6 vai falar da separação do firmamento, né? Deus separando todas as coisas ali, separando água doce da água salgada, do rio e mar, separando da porção seca que foi a terra. Então está relatado lá no capítulo do verso 6 e 10. No verso 11 e 13 fala da criação da vegetação.
No verso 14 até o 19 fala da criação dos luminares, que é as estrelas. No verso 26 ao 28 fala da criação do homem e da mulher. E no verso 29 e 30 Deus dá autoridade ao homem para dominar todas as coisas, né? E no verso 31, Deus, né, a satisfação de Deus, a alegria de Deus, porque tudo aquilo que ele criou, Deus viu que era bom. Ele foi da maneira, né, do momento que ele vai criando ali as coisas, ele vê que é bom. Tudo que ele criou foi bom. Então aqui nós, né, fizemos aqui uma pequena introdução, trouxemos um pequeno resumo aí do capítulo 1 de Gênesis, né? Deu para a gente ter uma noção. Espero que vocês tenham compreendido. Se você quer ler, meditar o capítulo todo, venha conosco. A partir do dia 1º nós vamos ler capítulo por capítulo e vamos comentar aqui no canal. Valeu, um abraço, que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família, seu lar, e que você possa, né, se interessar e sentir o desejo de ler a palavra de Deus. Valeu, um abraço, que Deus abençoe a todos.